Jesus transforma a água em vinho. Evangelho de João, capítulo 2, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O vinho fazia parte da cultura hebraica. Faltar o vinho para o noivo, para a família do noivo, era vergonhoso. Então, naquela época, eles tinham uma cultura da festa durar uma semana. E o mais importante, acabou o vinho. Versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. A forma de Maria aqui é uma forma respeitosa. Ela se achega a Jesus e fala: eles não têm mais vinho, acabou. E agora? O que vai ser dessa festa? Versículo 4. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? Muitos dizem que Jesus destratou a sua mãe. Alguns dizem que Jesus ele foi desrespeitoso com a sua mãe. E na verdade, ele foi educado. A expressão mulher, ao contrário do que alguns pensam, foi uma expressão de minha querida mãe. Que tenho eu contigo? Então, Jesus ele tratou a sua mãe educadamente. Se você olhar João capítulo 4, verso 21, Jesus está diante daquela mulher samaritana, ele disse: mulher. Não é uma expressão natural, uma expressão normal. Jesus é muito educado. Alguns querem dizer que neste texto Jesus ele destratou a sua mãe. Ele foi desrespeitoso, jamais. E também no Evangelho de João, no capítulo 8, ele diz para aquela mulher que ia ser apedrejada pelos aqueles homens, e Jesus disse: mulher. Outra expressão: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Então é uma expressão normal. Normal. No versículo 4 diz assim: Jesus disse que a sua hora ainda não havia chegado. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que o propósito dele não seria naquela festa, que o propósito dele seria na cruz do Calvário. Então, é muito importante a gente analisar que não é sobre a expressão de Jesus com a sua mãe, mas que ele tinha um propósito, e o propósito dele era ir para a cruz. Ele falou: ainda não chegou a minha hora. Versículo 5, sua mãe disse aos serviçais: faça tudo o que ele lhes mandar. Então naquele lugar tinha as talhas, vamos dizer assim, os jarros de água, que era usado para o ritual dos judeus. Aquele que estava impuro se lavava com aquela água. E o versículo 5 diz: fazei tudo o que ele lhes mandar. Aqui a Maria está falando para os serventes, os serviçais da festa. Aqui eu obedeço Maria. Faça tudo que ele mandar. Nós devemos fazer tudo o que Jesus mandar. E vocês sabem o contexto desse texto, que Jesus mandou os serventes encher as talhas e ali ele transformou a água em vinho. Jesus não fez espetáculo da fé. Jesus não parou a festa e disse: água, vinho, água, vinho. Não, Jesus não precisava dessas coisas. Então os serventes fez tudo o que Jesus mandou, e eles levaram para o mestre-sala, o regente da festa. E ele provou o vinho e disse: vocês guardaram o melhor para o final? Vocês guardaram o melhor para o final dessa festa? É muito importante entender que o vinho foi transformado, não sabemos se foi quando os serventes estavam levando ou se transformou quando chegou perto do mestre-sala, do regente, do que conhecia sobre vinho. Aqui tem uma lição de rodapé, que nós possamos
entender e refletir. Não sei que talvez você está passando por uma enfermidade ou com câncer, você já fez vários exames, foi comprovado, né? E, milagrosamente, Deus, por sua graça infinita e bondade, Ele acha graça em você e te cura. O que você vai fazer? Você vai contar para todo mundo que foi curada? Claro que vai. Mas você vai ter que levar no especialista, no médico. O médico vai ter que analisar e comprovar o milagre. Então isso é muito importante. Jesus, ele manda levar o vinho para uma pessoa experiente. E ali aconteceu o milagre. O mestre Sala disse: vocês guardaram o melhor para o final. Então, você vê que Jesus, ele quebra todos os protocolos. A água era para o ritual. Jesus usa a água e transforma ela em vinho, porque ele faz aquilo que ele quer. Muitas lições podemos aprender com esse texto. Primeiro, aprendemos que Jesus é Deus. Ele é soberano e pode todas as coisas. Ele não precisou da uva para fazer vinho extraordinário. Ele quebra qualquer lógica humana. Aprendemos também que o milagre só pode vir depois da palavra. Quando Maria disse: faça tudo o que ele mandar, quer dizer o quê? A palavra de Deus é a mesma palavra que estava em Gênesis. Criou Deus todas as coisas para a sua glória. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Através da sua palavra, ele criou todas as coisas. Muitas pessoas buscam milagre, mas não querem se atentar para a palavra de Deus. Quantas pessoas só estão indo atrás de milagre? Atrás de providência. Eu não vou atrás de providência. Nós não devemos ir atrás dessas coisas. Nosso objetivo, nosso foco é ir atrás daquele que pode todas as coisas. Somente a palavra de Deus é capaz de produzir milagres. Muitas pessoas contam seus milagres sinceramente. Nós não somos obrigados a crer neles, mas nos milagres escritos, na palavra de Deus, inevitavelmente devemos crer. Nós devemos crer. A pessoa pode fazer o que ela quiser, levar multidões contando o seu testemunho. O nosso objetivo, nosso foco é crer nos milagres que estão registrados na palavra de Deus. Esse é o nosso propósito. Ele transformou a água em vinho, curou doentes, expulsou demônios, ressuscitou mortos e, por fim, realizou o maior milagre de todos, a expiação na cruz do Calvário. Este é o maior milagre de todos os tempos. Na verdade, nós temos nesse casamento uma medida de simbolismo nesse relato. Por quê? A presença de Jesus no casamento de Caná aponta para o banquete de casamento celestial no final dos tempos. Então isso também é simbólico. Nessa ocasião, Jesus será o noivo e o povo de Deus a noiva. Você vê que isso aponta para algo que está preparado para nós, o grande banquete, onde vamos comer e vamos beber com o próprio Deus. Jesus não transforma mais água em vinho em casamento, mas ele quer estar presente no casamento, quando o marido e a mulher dão início a uma família. A pergunta é: Deus está nesta reunião? Deus está neste casamento? É isso que nós devemos olhar. Ah, mas Deus falou que eu tinha que casar com aquela pessoa. Deus me falou que eu tinha que noivar com aquela pessoa. Deus está nisso mesmo? Será que é Deus? Então a gente tem que analisar isso. Na Bíblia, milagres não provam a existência de Deus, mas eles confirmam a sua obra. Por quê? O versículo 11 explica tudo isso que eu estou dizendo. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória,
e seus discípulos creram nele. Então tudo o que aconteceu nessa festa apontou para Cristo. O sinal aponta para a obra redentora de Jesus. E eu não estou dizendo que Deus não pode fazer milagre. Ele pode fazer milagre. E se Ele fazer na sua vida, é providência dele, é graça e misericórdia. Porque sem essa graça e sem essa misericórdia, irmãos, nós não somos nada. Então reflita nisso. Jesus ele foi convidado e lá ele fez um milagre. Lá ele realizou a sua obra. Mas tudo isso aponta para a sua obra perfeita. A obra maravilhosa, magnífica, que é a sua morte na cruz do Calvário. E não só isso, a sua morte nos trouxe salvação. E ele ressuscitou. Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixe seus comentários e sugestões. Sua participação é importante para nós. Vamos crescer juntos na fé. Até breve e que Deus abençoe a todos.